Você está recebendo um monte de vídeo na internet de que vai ficar rico com a correção da FGTS, não sabe se tem direito, até quando pode dar entrada, quanto vai receber? Então preste atenção nesse vídeo, que ele é para você. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho do Banco a Favor dos Trabalhadores e nesse vídeo eu vou explicar detalhadamente o que é que você precisa saber para ver se vai valer a pena realmente entrar com essa ação ou não. Primeiro ponto, o que é TR? Essa TR é uma taxa de referência criada lá na década de 90, quando existia uma inflação gigantesca, que você colocava o dinheiro num dia, no outro você tirava o juro e ia fazer a feira da semana. E aí, para poder controlar aquela superinflação da época, o governo criou uma taxa de referência que não reflete a inflação do período. Poucos anos depois foi criado um outro índice, que foi o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. O que tem que corrigir o dinheiro do salário do FGTS é esse índice, é o IPCA, porque a função de um índice de correção é fazer com que o poder da moeda seja o mesmo. Todo mundo se recorda que há cerca de 20 anos, um carro popular custava algo em torno de 15 mil. Hoje, qualquer carro popular é mais de 50. Então, a ideia da correção é fazer com que o valor do dinheiro tenha o mesmo poder de compra. E como a gente está falando de salário, então o correto é que o índice seja o IPCA. O governo chega a esse índice dizendo quais são os produtos que normalmente são comprados pela população para saber qual foi a variação daqueles preços. Então, no IPCA, por exemplo, vai se verificar o preço do óleo, do açúcar, do arroz, do feijão, coisas básicas. Afinal de contas, a gente está falando de alimentação. Ninguém vai comer uma televisão. É verdade. Essa é a lógica por trás do índice de correção. Ah, agora eu entendi! E levando em consideração que de 1999 até o presente momento, a TR não vem refletindo o IPCA, isso significa que se você depositou lá em 99 uma picanha para comer, hoje você vai receber um ovo de codorna. Porque a desvalorização do dinheiro é isso. Antes você tinha lá R$1.000, mas o poder de R$1.000 lá atrás, hoje só vai estar valendo o quê? 200, 150? É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal vai fazer o julgamento da ADI 5090 para tratar exatamente sobre esse tema. Como quase tudo na vida, existem pontos positivos e negativos. Todas as vezes que alguma matéria trabalhista vai ser julgada pelo Supremo, eu fico muito apreensivo com qual será a decisão. Porque na maioria das vezes as decisões elas são contra o trabalhador brasileiro. Por exemplo, a prescrição do FGTS, de acordo com a lei do FGTS, é de 30 anos. Mas o Supremo chegou e disse, não é razoável, 30 anos é muito tempo. Coloca só 5. E aí a alegação do Supremo é que essa prescrição de 5 anos é porque estava na Constituição. Curiosamente, não lembrou o Supremo que prescrição não é um direito de quem o possui, mas sim um privilégio de quem ofendeu a lei e não vai precisar respeitá-la. Então a Constituição é o valor mínimo, é o ponteiro do zero dos direitos do trabalhador. O que tem na lei é o plus. Então deveria ter sido respeitado a lei, mas eles não respeitaram. O artigo 7º, inciso 7 e 22 da Constituição Federal diz que o salário mínimo não pode ser indexado a nada e também diz que o adicional de insalubridade ele será um adicional de remuneração e não de salário mínimo. Só que, mais uma vez, o Supremo foi contra o trabalhador brasileiro, fazendo com que ele ganhe menos do que a Constituição permite. Só que existe sempre uma luz no fim do túnel. Final do ano passado, o Supremo foi analisar o índice de correção dos processos trabalhistas e disse, olha, a gente está aplicando o IPCA até agora, mas vamos aplicar a Selic. A Selic, ela nem é índice de correção, ela nunca foi índice de correção. A Selic é um índice artificial criado pelo governo para estimular ou não o consumo. Então não tem nada a ver com correção. E por que o Supremo fez isso? Porque, mais uma vez, ele é ruim para o trabalhador. O IPCA estava mais alto do que a Selic. Observe que são sempre prejuízos. Mas se o Supremo respeitar pelo menos a decisão que ele próprio já deu em processo trabalhista contra o trabalhador, ainda assim, para efeito de correção da FGTS, será benéfico para o trabalhador. Porque, no mínimo, ele vai ganhar mais do que o que já tem hoje. Porque, no mínimo, ele vai sair do ponteiro do zero. TR passou vários anos zerada. Mas se o Supremo respeitar pelo menos a decisão dele próprio, em ação trabalhista, que eu acabei de falar, em correção de poupança, em correção de cobranças contra a própria fazenda, então você vai ter direito, sim, à correção da FGTS. Observe que eu estou falando aqui de coerência. Se o Supremo for coerente, então ele vai fazer o mesmo que ele já fez em outras ações e vai lhe dar direito a essa correção. A grande questão é que isso vai render aos cofres públicos um prejuízo estimado
em mais de 500 bilhões. De onde vão tirar esse dinheiro? Então, será que a decisão será de acordo com a coerência ou de acordo com a política? Me responda aqui que eu estou curioso para saber o que você acha. É exatamente com esse forte indício de que o julgamento ele será mais político do que jurídico, mais ligado à questão monetária, coisa que não é de responsabilidade do Supremo, mas sim do Congresso Nacional, é que possivelmente seja necessário que as pessoas deem entrada à ação antes de haver o julgamento. Porque depois que acontecer o julgamento, provavelmente vai haver modulação da decisão. Ou seja, eles podem dizer que vai ter direito à correção ou que não vai ter direito à correção. Se tiver direito à correção, pode ser a primeira hipótese. Todo mundo tem direito. O certo é certo. Se um tem direito, todos os outros têm. Item 2. Não, só vai ter direito quem deu entrada na ação até agora. Item 3. Vai ter direito sim, mas só vai ter direito as pessoas que deram entrada no máximo nos últimos 5 anos. Passou disso, está prescrito. Item 4. As pessoas dos últimos 5 anos terão direito, mas apenas as pessoas que deram entrada na ação até o momento do julgamento da ADI. Para não correr nenhum risco, seria interessante sim você dar entrada na sua ação, desde que você estivesse ganhando mais do que 2 salários mínimos. Porque a gente não está falando aqui de todo o FGTS que você já recebeu, que já está lá na sua conta. A gente está falando aqui de correção. Isso porque se a pessoa estava recebendo um salário mínimo e passou um único ano empregado, esse um salário mínimo vai equivaler a aproximadamente um salário por ano. Se a gente colocar a correção de 10%, por exemplo, em cima de um salário, vai dar aproximadamente R$100. Então, será que os R$100 vale a pena a briga? Agora, se a pessoa passou todo esse tempo trabalhando, mais de uma década recolhendo FGTS, então, independentemente de quais sejam os valores que estejam lá depositados na conta fundiária, certamente vai valer a pena sim. Vamos então para as perguntas mais importantes. Quem tem direito a fazer essa correção? Todas as pessoas que trabalharam com carteira assinada desde 1999. Posso cobrar até quando? O ideal é que faça essa cobrança até a data do julgamento, que por enquanto está marcada para o dia 20 de abril desse ano, mas nos anos anteriores já tiveram outras datas, então pode ser que seja adiado de novo. Número 3. Precisa de advogado ou pode dar entrada sozinho? Você pode contratar advogado se quiser, mas também pode dar entrada sozinho. Eu, inclusive, pretendo ainda essa semana gravar um vídeo mostrando como é que você pode fazer essa cobrança sozinho, sem pagar nada a ninguém. Tirando o extrato do FGTS sozinho, tirando cópia de documento sozinho, fazendo a peça sozinho, dando entrada sozinho. Então não é necessário contratar ninguém não. Isso porque você tem a possibilidade de fazer uso do Juizado Especial Federal. Até 60 salários mínimos, você pode dar entrada na ação do Juizado Especial Federal. Supondo que a sua ação seja de R$20 mil, por exemplo, você pode dar entrada sozinho, sem nenhum advogado, seguindo o passo a passo que eu vou lhe mostrar aqui no próximo vídeo. Dúvida número 4. E se perder a ação, vai ter que pagar alguma coisa a alguém? Não. Se você seguir os passos que eu vou indicar no próximo vídeo, não será necessário pagar nada a ninguém. Se você for contratar advogado, aí muito provavelmente você vai ter que pagar alguém, mas eu não vou dar entrada nessas ações. A minha função nessa ação de FGTS é colaborar com a sociedade, é colaborar de forma cidadã, fazendo o possível para que todo trabalhador faça a cobrança do seu direito sem precisar tirar dinheiro do bolso. Essa é a minha contribuição social. Além do mais, se o Supremo respeitar as suas próprias decisões, então ele vai dar a causa ganha a você. Agora, se o Supremo não respeitar nem ele próprio, aí realmente vai ficar muito complicado e constrangedor, porque a gente vai precisar repensar nossas instituições e pensar muito bem nos políticos que a gente elege. Porque só quem pode julgar os ministros supremos são as pessoas que estão no Congresso Nacional. Então, se eles não respeitarem nem eles próprios, por que os nossos congressistas vão ficar calados? Aceitando a incoerência, aceitando essa gigantesca insegurança jurídica, onde o Supremo pode fazer qualquer coisa, inclusive se autodesrespeitar. Responda aqui embaixo o que é que você acha sobre isso, que eu gostaria de saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, acha que alguém está com dúvida nesse tema, compartilha ele para essa pessoa. E lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.